Olá, nesta edição do programa Cena Aberta eu saí do estúdio para vir conversar com uma pessoa, gente, olha, é de Santa Cruz para o mundo, né? NASA. Santa Cruz do Piauí. NASA, que é eu posso chamar de estrela, viu, das artes plásticas, da pintura, até porque tem muita gente que tem curiosidade, tanto de conhecer você, quanto de conhecer o seu trabalho. Bom, vamos começar do começo? Vamos. NASA sai do Piauí vai para onde? Inicialmente eu fui para Fortaleza, quando era estudante. Depois voltei para o Piauí, vim para Teresina, depois Brasília, foi lá que eu comecei a pintar. Então, até Brasília, nada de artes Até ainda. Brasília, nada de artes ainda. Aí comecei em 76 em Brasília e simplesmente comprei materiais e algumas revistas assim que falavam de cores de pele, essas coisas. Comprei materiais e peguei uma foto de meu primo e comecei a pintar e fiz o retrato. Voltei para Teresina naquela época dizendo: eu sou artista plástica, quem quiser encomendar quadro, e pronto. Não era assim. Só artista plástica, ainda era marqueteira, né? Chegava, convenci as pessoas de que eu pintava. E teve encomendas. E depois eu fui para Mato Grosso do Sul, que era ainda Mato Grosso. Fui depois para Recife. No Brasil, Recife foi o lugar onde eu mais vivi, 5 anos, e lá eu agitei muito mesmo. Eu fiquei bastante conhecida em Recife. Antes de passar num concurso do Banco do Brasil, fui para Picos. Aí eu te pergunto, entre as artes e o Banco do Brasil, hoje em dia eu acho que preferia ter ficado no Banco do Brasil, hoje estaria aposentada. E podia continuar sendo artista. Eu, quando trabalhava no Banco do Brasil, eu só trabalhava 6 horas e o resto do tempo pintava. Mas você não acha, por exemplo, assim, que essa sua ida para fora do país, né, fez com que seu trabalho ganhasse uma dimensão além? Lógico, porque a gente fica com uma visão, a gente é exposto a outras culturas, a outras situações, a outros conhecimentos. Por exemplo, no Brasil, pelo menos naquela época, não sei agora, não existia quase nenhuma literatura para ajudar um artista sobre técnicas de arte, né? Por exemplo, eu não conseguia achar nenhum livro, nenhuma revista que ensinasse dicas de luz e sombra, de proporções, de perspectiva, essas coisas, nada disso. Então, as tintas nacionais naquela época eram péssimas, os pincéis piores ainda. Agora não, evoluiu muito. Eu não tinha nem sequer um currículo escrito, naquela época datilografado, né? Um currículo decente, limpinho, mostrando as minhas exposições, embora já tivesse uma carreira bastante avançada naquela época. Mas, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de me... A exigência deles é maior nesse sentido? A postura de um profissional, de um artista plástico, se exige muito mais dele que tenha uma boa apresentação e que haja como um profissional, como um profissional como de qualquer outra área. Na realidade, eu demorei muito a me aceitar o fato de que um artista é um negócio, nós somos uma empresa e a gente tem mais que se acostumar com isso, aceitar, admitir isso, é uma posição mais honesta, dizer, eu sou um negócio, se eu pinto, se eu crio um produto e vendo esse produto, eu sou um negócio, né? Não tem como. Agora, eu sou um negócio. E a inspiração vem na hora que a gente quer? É na hora que está pintando. Não, esse é o desafio maior de um artista que quer ser chamado mesmo de artista. Que na hora que a gente está pintando, a gente tem que desligar esse pensamento. Mas existe um hábito, tipo, todos os dias às 9 horas eu vou... Não, no meu caso não. Isso. Alguns artistas têm. Às vezes eu passo meses sem tocar num pincel. Para eu pintar, eu tenho que ter sentir uma certa energia, um certo acúmulo de energia. Eu digo que eu sou igual um urso. Eu fico hibernando, eu durmo, preguiça. E um belo dia eu pego os pincéis e as tintas e começo a pintar. É tanto que eu não dou prazo de entrega para as minhas encomendas de quadro, porque eu quero pintar no momento que é o momento em que eu acho que estou conseguindo o melhor de mim. Então, nessa hora que a gente está pintando, é muito importante não pensar o que é que
povo vai gostar, o que é que as pessoas vão gostar que você faça. É muito importante. Aí é que vem também a honestidade profissional. Se você quer fazer uma obra de arte de verdade, que mereça ser chamada de obra de arte, não pinte pensando quais são as cores da moda, quais são quais são os detalhes que você vai botar ali que vai fazer o quadro vender mais rápido. Não, é preciso esquecer isso. Até porque não tem moda nisso, né? Porque quando passa a moda, você não pega o quadro, joga fora e põe outro na parede. Os estilistas não necessariamente criam a moda. Existe uma comissão internacional que define quais são as cores que vão estar na moda daqui a 30 e tantos meses. Qual é a textura que vai ter. Todas as tendências são definidas ali. Os designers recebem os catálogos disso, daquilo outro. São as mesmas cores que vão para a indústria de tinta de parede, para várias outras indústrias de decoração. Como se fosse um conceito. É um conceito. O artista não pode estar atrelado a isso. Tem decorador que vem com um pedaço de pano que vai ter no sofá e pergunta ao artista para fazer um quadro que combine com aquela estampa, com aquelas cores. E aí, se você está passando fome e quer fazer, tudo bem, mas não diga que isso é arte. Entendeu? Isso é nessa parte aí. Inclusive, houve várias vezes na minha vida em que eu me recusei a fazer esse tipo de trabalho e depois outros artistas disseram para mim: ei, mas e se você fizesse e só encarasse como um trabalho de estar pintando parede só para você sobreviver? Aí eu pensei, se eu voltasse no tempo talvez eu fizesse, mas não assinaria. Aliás, você assina coisas, você assina moda de vestir, porque ó, eu estou vendo o seu colar. É um trabalho seu. Essa blusa também tem uma estampa super exclusiva. Essa exclusividade é que faz a diferença no seu trabalho? Meu envolvimento com moda foi uma coisa que já fazia alguns anos e que as pessoas olhavam para meus quadros e diziam: você já pensou em uma pessoa vestindo essa sua arte? E eu sonhava com isso, mas não existia nenhuma tecnologia que permitisse a reprodução de qualquer imagem assim, de uma forma tão perfeita. Que fosse fiel. Que fosse fiel e pudesse ser feita em pequena quantidade. Então, o que existia naquela época, além de não ter a qualidade, também tinha que fazer milhares e milhares e milhares de metros a mesma imagem, a mesma coisa. Então, e era chapado, né? Não tinha essas nuances, a noção. Meu trabalho tem muito essa noção de profundidade, né? Então, não dava para fazer. Aí eu fiquei de olho no desenvolvimento das novas tecnologias. E quando a primeira vez que apareceu no sul da Flórida, a primeira máquina que podia ser usada, que era caríssimo, aí eu comecei a desenvolver o projeto. Inclusive, eu inaugurei a ideia em si e as primeiras peças, que eram só camisetas e alguns echarpes, na mansão de Donald Trump, lá em Palm Beach. Isso não necessariamente quer dizer que eu voto pro homem, não, né? Era o lugar mais prestigioso e mais chique de Palm Beach para fazer, e eu fiz lá, né? Mas a casa dele foi transformada em um clube. As pessoas pagam para ser membros do clube, mas Sério? Ele ainda mora lá. Olha, falando em telas e em personalidades, em celebridades, assim, um outro ganho, né, que pelo menos para o público daqui que fica acompanhando seu trabalho, né, você sabe que as pessoas têm essa ideia glamourosa, né, de celebridade. Então, quando você aparece com uma tela sua, tendo pintado Barack Obama, tendo pintado outras celebridades que você vai relembrar pra gente aqui enquanto a gente vai colocando as fotos, dá uma vontade de ter a cara da gente também, não é? Então, assim, é um negócio, sabe, astronômico até, vamos dizer assim, né? Quando eu estou conversando com alguém sobre fazer um retrato, eu digo sempre quase sempre eu comento com a pessoa assim: olha, você está encomendando um retrato pintado por mim,
não é só para agora. Pense bem no que você vai fazer. Se você quiser ser pintada giz, como aquelas fotozinhas de aniversário e tudo, porque você se achou bonita naquela foto, tudo bem, é a escolha sua, mas lembre-se, é uma obra de arte para sempre. Daqui a 1000 anos, eu chamo de passaporte para a eternidade. Então, daqui a 1000 anos, sua cara, seu quadro vai estar em algum museu, dizendo fulana de tal, pintada pela artista Nasa, num estado chamado Piauí, de um país chamado Brasil, que talvez naquela época o mundo inteiro seja um país só, nem existe mais essa história de estado, de país, de nada. Ou então a raça humana esteja em outro planeta, mas as obras de arte vão sempre ser preservadas pelas gerações do futuro. Então, uma obra de arte, quando eu estou pintando qualquer quadro meu, eu estou o tempo todo consciente disso, de que o que eu estou fazendo é deixando um legado para as gerações do futuro. E todo artista, quando está fazendo uma obra de arte, principalmente quando está fazendo uma obra de arte honesta, que é uma obra de arte que vem puramente dos sentimentos, do subconsciente do artista, ele está trabalhando, ele está deixando um legado para as gerações que virão, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, daqui a tantos 1000 anos. A gente vai sair para o intervalo com algumas fotos de belíssimos trabalhos que dá vontade assim de ter. E já queria logo adiantar aqui no site da NASA, que está aparecendo aí o endereço no vídeo, tem sim algumas telas um pouco mais caras, mas também tem algumas opções de réplicas em papel, enfim, que as pessoas podem, né, em tela também, que as pessoas podem sim ter uma obra de arte da NASA na sua casa. A gente volta rapidinho aqui com o nosso programa Cena Aberta. Voltamos com o programa Cena Aberta e nesta edição meu papo super divertido, gostoso, simpático é com a Nasa, artista que com certeza você já deve ter ouvido falar e está podendo conhecer um pouco mais aqui no programa Cena Aberta. Aliás, eu tinha uma curiosidade mesmo, quando eu abri seu site, foi a deixa que eu deixei no bloco anterior, eu fiquei encantada com várias possibilidades, né? E telas imensas, você gosta de coisas assim de grande proporção? E antes eu pintava muito, nos anos 70 e 80, eu pintava quadros de tamanho pequeno e médio. E a partir do ano 2000, a partir de 1996, mais ou menos, 5, eu comecei a sentir vontade de pintar grande. Mas na realidade era porque quando eu estou pintando, quanto mais livre é o movimento, melhor eu acho que sai o quadro. Então, às vezes, quando eu estou pintando um quadro grande, eu danço junto com a pintura, né? O movimento da gente, é quase como uma dança mesmo, né? Um exercício, sei lá o que for. Eu pinto com o corpo todo, não é só assim, entendeu? Então, o quadro grande me proporciona isso, me dá a sensação de que a obra de arte tá. Outra coisa, eu gosto muito de pintar o assunto de perto, o close do rosto da pessoa. Qual foi a tela maior que você já pintou? Você lembra? Não foi muito grande, mas foi 2,5 metros, mais ou menos. 2,5 metros de tamanho. Nunca pintei assim um painel imenso da parede toda. Vamos falar dos temas. Os temas. Olha, agora você falou, eu morei no Mato Grosso do Sul. Eu também morei no Mato Grosso do Sul. Nossa. Há uns 15 anos atrás, talvez. E eu vejo também um pouco dessa característica na pintura. Lá eu conheci o Espíndola, é irmão da TT Espíndola, Humberto Espíndola, que faz também pinturas grandiosas, né? Coisas enormes, grandes painéis. E aí, eu não sei se eu estou errada, mas eu vejo,
por exemplo, nessa pintura que está logo atrás aqui da gente, né? Eu vejo algum traço bem característico daquela região, a cor, sabe? Tem isso, por cada lugar que você andou, você carrega um pouco dessa energia? Quando eu morei em Mato Grosso do Sul, eu estava só começando, tinha começado a pintar profissionalmente há poucos meses. Naquela época eu não estava tão envolvida assim, nem cheguei a conviver muito com a parte da natureza lá, que era maravilhosa. Eu fui para uma pescaria, fui pescar no Rio Coxim, não cheguei a conhecer Bonito, que é uma pena, né? E naquela época era Mato Grosso total, não era Mato Grosso do Sul. Mas o meu envolvimento com esse tema começou na Flórida. Quando eu comecei a me preocupar comecei a me envolver, a tomar uma atitude com relação ao meio ambiente. Então, eu achei que a melhor forma de ajudar a preservar o meio ambiente era conscientizar as pessoas. E o que é que eu podia fazer com minha arte para isso? Pintar assuntos que têm a ver com animais em perigo de extinção, com a natureza em geral, e doar uma parte das vendas para organizações, ONGs que estão fazendo a diferença. Lá na Flórida, por exemplo, quando eu vendo um pôster ou uma reprodução do meu peixe-boi, eu mando uma doação através do nasa.com, que é um dos meus websites. O meu website é em inglês, nasa.com. Eu mando doações para o Save the Manatee Club. Manatee é o nome do peixe-boi. E é um clube que tem lá na Flórida que tenta salvar o peixe-boi. Eles fazem um trabalho fortíssimo. E também, quando eu vendo da pantera, da onça, através do website nasa.com, eu mando uma doação para o clube Florida Panther. Acho que é Save the Florida Panther. E depois que eu comecei esse envolvimento, então se estendeu, né? Inclusive eu pretendo pintar eventualmente um macaco mico dourado, e alguns outros animais brasileiros. Mico-leão dourado. O mico-leão dourado. Eu adoro pintar essas criaturas. Eu gosto de pintar assuntos que estão vivos, que, como o ser humano que sente alguma coisa, que age, que de certa forma deve sentir, não como o ser humano, mas algum tipo de emoção, sente dor, sente alívio, sente medo, sente essas coisas, né? Quando eu pinto uma outra coisa inanimada, não quer dizer que eu não esteja interessada no assunto. Eu já pintei até uma cadeira ou um sapato, entendeu? Eu posso pintar uma casa, mas a minha emoção maior é quando eu estou pintando coisa. Outra coisa, este quadro, como a maioria dos meus trabalhos, a arara, ela não está contra um fundo. Ela não está separada do meio ambiente. Ela é parte de tudo. Entende? Então, a arara, o fundo deste quadro está na frente, dentro, atrás e ao lado da arara. Ou seja, você... E outra coisa, depende muito do lado que você olha, né? Porque até uma declaração sua de que é luz e sombra, né? Então, dependendo do lado que você sabe, observa, dependendo do ângulo do observador, você tem uma sensação diferente. É esse o objetivo? Olha, e quando eu estou pintando, eu deixo o meu subconsciente trabalhar muito mais. Eu só uso a área mais consciente do cérebro quando eu estou pensando na técnica que eu estou usando para dar aquela impressão. Por exemplo, eu sei que o vermelho é o oposto do verde e eu faço a sombra no vermelho com o verde e vice-versa. Mas nesse momento eu estou usando a lógica, mas o resto do Você tempo tá no racional. É muito difícil pular de um para o outro, mas eu consigo desligar esse racional aí na hora de, por exemplo, criar essas abstrações.
Na hora que eu estou criando essas abstrações, é como se eu estivesse conversando com essas formas. Essas abstrações é como se fossem coisas que estão acontecendo. E outra coisa, essa textura, ela não é quase real. Essa textura aqui parece super volumosa, né? Ela não é. Se você olhar o quadro, se eu não der... Quando eu começo a pintar o quadro e ainda não trabalhei com as sombras e as luzes, essa textura não aparece, entendeu? Então, algumas dessas... Entendi, quando eu crescer eu quero pintar como você. Vamos falar dos retratos famosos. Eu tenho certeza que o nosso público está... Eu não quero, né? Quero sim, eu tenho certeza que o público fica encantado com essa... além do trabalho da artista, né? Essa proximidade que encanta com a celebridade, né? Você sabe que o que mais vende no Brasil é coluna social, né? Não é só aqui, creio eu. Acho que no mundo todo existe um fascínio por isso. Você já pintou Roberto Carlos? Roberto Carlos foi a Trans Brasil, que quando existia, né, que me contratou, eu fiz um trato com eles e nós entregamos para Roberto Carlos no show dele lá em Miami. Era um show VIP só para convidados, era um jantar dentro de um hotel. Imagina o que custou para a Trans Brasil, um jantar só para algumas pessoas, com Roberto Carlos cantando. Então, um show privado. E a gente tivemos a oportunidade de entregar pessoalmente. Inclusive a Maria Rita estava lá, né? Algumas celebridades eu tive que assinar contrato para não divulgar. Uma celebridade disse que eu não podia divulgar, mas depois que eu já tinha divulgado, que foi a esposa do General Noriega, mas eu disse para ela, já não falou antes, já mandei as fotos. Já foi. E ela não queria nem que eu tirasse foto, mas eu já tinha tirado, aí eu dei o negativo para ela. Tá aqui o negativo. E teve que a gente chama non-disclosure release, tipo um contrato se comprometendo a não americano divulgar. Tem muito disso, não tem? Não é americano, não? É celebridade. Celebridade. É proteção da privacidade deles. Agora, teve uns que não disseram isso, inclusive me autorizaram a usar no meu marketing a Ivana Trump. Eu pintei o retrato da Ivana Trump depois que ela se separou de Donald Trump. Lá em Palm Beach, e a entrega do quadro foi um auê, né? Foi assim, um acontecimento. Eu descerrei o quadro junto com ela na frente de 400 e tantas pessoas da sociedade de Palm Beach, no Ritz-Carlton. Estava assim, inaugurando. Foi assim, com fotos em tudo quanto é revista e jornal da Flórida. Foi esse o pagamento que eu pedi. Eu quero estar no palco com ela, descerrando, e que as fotos estejam em todos os jornais e revistas. Quer dizer, depois o retorno vem. Esse aí não tem nem preço, viu? O que já... Mas ela foi muito legal comigo. Eu a vi antes e depois dessa entrega do quadro. Ela disse que o quadro está no foyer da casa dela, tipo o hall de entrada da casa, né, lá de Palm Beach. E ela já estava separada de Donald Trump. Pintei o retrato de Mick Jagger. Pintei retrato de Viviane Senna, de Ayrton Senna, de Ivo Pitangui. Quem me contratou foi um médico daqui de Teresina. E teve vários outros. Inclusive, o Maurício de Souza visitou meu ateliê lá na Flórida e a gente ficou desenhando um pro outro. E ele levou um quadro do Chico Bento que eu pintei. Ele deixou vários desenhos para mim, personalizados, e para o meu filho. Inclusive, eu cheguei no Brasil no ano seguinte e abri a revista da Mônica, estava lá a página inteira, eu e o Maurício de Souza, né? Eu nunca tinha visto isso, né? Um artista nas páginas da Mônica, né? Foi muito legal. Não foi só da revista Mônica, saiu na Magali, acho que no Cebolinha, Magali e Mônica. Nossa, agora você fica assim, Estados Unidos, Brasil, mais especificamente aqui no Piauí, né? Como é que tá
a tua vida hoje, quais são os planos, 2017 já está no meio, né? O que vem por aí? Eu estou numa fase definitivamente é uma daquelas fases do entroncamento que eu cheguei. Eu vou fazer uma curva este ano, não sei para que lado. O meu website nasa.net e o nasa.com são as minhas ferramentas principais de contato com o resto do mundo. O Facebook tem sido a melhor ferramenta que permite que você tenha... Já existiu. Esteja em qualquer lugar. Eu posso estar em qualquer lugar. Eu posso estar em qualquer lugar, não importa onde eu estou. Se você está lá na Europa e você quer um retrato, você se comunica comigo. Se você buscar no Google, tanta informação. Tem meu telefone, tem meu e-mail, tem tudo. E no nasa.net e no nasa.com. Quem está aqui em Teresina, eu tenho 2 galerias me representando. Entendeu? E se você chegar numa galeria daqui de Teresina e tiver interessada num quadro, pode confiar e comprar da galeria, porque não é nem um tostão mais caro do que eu cobro. Entendeu? Não existe forma de você chegar direto para mim e dizer, Nasa, eu vim na galeria, mas eu sei que a galeria comprou uma comissão e você pode me dar esse desconto da comissão. Não. Isso seria desonesto fazer. Entendeu? Eu não vou fazer isso. Aliás, essa posição deveria ser adotada por todos os artistas, né? Porque, eu acho que os artistas decentes adotam, eu digo artistas, não só o artista das artes plásticas, eu digo os músicos, qualquer que seja. Se a pessoa for uma pessoa ética, vai fazer isso. Agora, lógico que meu quadro está aqui e está também no meu website, está naquela galeria de Miami, por exemplo. E se eu vendo o quadro para um cliente meu que não tem nada a ver com a galeria, nem viu o meu quadro lá na galeria, então eu tiro da galeria para entregar ao artista e nunca teve problema com isso. Mas se é um cliente da galeria que viu o meu quadro na galeria, que, por exemplo, a Galeria Montmartre, que é onde a gente convidou você para vir me entrevistar com os meus quadros na galeria dela. Entendeu? Então, se alguém vir essa entrevista e quiser comprar este quadro ou este, é lógico que vai ser através da Galeria Montmartre. Por falar em galeria, antes que a gente conclua a entrevista, que infelizmente o tempo é curtinho, você viu como os artistas piauienses estão pintando bem? Muito bem. Tem uma dúzia de artistas aqui que são excelentes, que eu admiro muito o trabalho. Eu posso mencionar alguns, vou esquecer vários, mas também, por exemplo, o Tepi, né? O Braga Tepi, o Ostiano, o Nonato, Fátima Campos, a Dora Parente. Tem outros que tem uns nomes assim mais esquisitos. São fantásticos. Eu estou muito orgulhosa do time de que participa. Olha que maravilha. Eu queria só te agradecer. Eu sei que é corrido, né? Às vezes o tempo não colabora, é aula, é curso, é workshop, são outras entrevistas, é tempo para pintar, né? Enfim, e dizer que a TV Assembleia está à sua disposição. Muito obrigada. Tá? A casa é sua, a gente costuma sempre dizer assim. Tá? Muito obrigada por essa oportunidade de falar sobre o meu trabalho e mal posso esperar para ver. Ok, então olha gente, você que está acompanhando aí o nosso programa já sabe, Cena Aberta vai ao ar inédito toda sexta-feira às 9 da noite, reprisa no sábado, depois está no Facebook, no YouTube, em tudo quanto é lugar, vai estar no website da NASA também para você acompanhar, e aí não tem desculpa, né? Eu só posso dar tchau e a gente se vê no próximo encontro. Obrigada, viu?